pessoal! Que alegria estar aqui para mais um grande episódio. Eu estava muito ansiosa por esse episódio. Nossa, eu também. Nossa, não estava aguentando para chegar esse dia. Gente, hoje eu vou ler tudo da fichinha, porque eu estou muito nervosa para não errar nada aqui, porque esse momento é muito especial. Eu tenho certeza que não vai ser especial só para mim e para o Guga, não, mas para vocês que estão em casa também vai ser muito especial. E para um momento tão especial assim, vamos começar agradecendo sim aos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível estar aqui. Então, Alianzo, feito para negócios em evolução. Eu acho que eu vou falar toda vez, nós somos negócios em evolução. Isso. Estamos nesse processo aí. Obrigado, Alianzo. Obrigada, Alianzo. Obrigada ao Acervo Conexão Home por nos proporcionar esse ambiente tão gostoso e deixar, vocês vão ver daqui a pouco, nosso convidado belíssimo na poltrona, sentado, rainha, maravilhoso. Então, muito obrigada, Acervo Conexão Home, por nos deixar super confortável nesse cenário lindo. Bela Paulista, obrigado também. Adoçar a gente aqui. Obrigado. Então, vamos lá, gente. Olha, hoje eu vou começar o episódio falando... vamos falar hoje sobre sexualidade e afetividade. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, assim. Que eu aprendi muito sobre sexualidade e afetividade na vida, né? Na prática, com as colegas na escola, lendo umas revistinhas. E foi tudo assim que se iniciou, com alguns acertos, alguns erros. Minha primeira vez foi horrível, não vou falar que foi legal, porque não foi legal, tá? Mas aconteceu, valeu como experiência. E eu vivo hoje com as minhas filhas, que são adolescentes, já têm seus 15 anos, não vamos falar de idades delas e minhas, para isso tudo, porque não é o caso, mas eu me preocupo como que eu vou chegar até as minhas filhas. Já dei início a várias conversas, você sabe que a gente conversa muito, mas ainda às vezes é um constrangimento, ou por pensar assim, será que eu falo, será que está na hora de falar sobre sexualidade, sobre afetividade, né? Onde às vezes as coisas no mundo de hoje ainda se misturam, e não pode acontecer isso, né? Você vai explicar isso melhor pra gente. Então eu não sei o que pode, o que não pode falar, né? Pode falar tudo, não pode, ou depende. Então eu me encontro em vários momentos numa saia justa do que falar ou não falar. E para a gente poder responder se pode, não pode ou depende, a gente vai precisar entender de qual é o real problema em se falar sobre afetividade e sexualidade com crianças e adolescentes. Sim, eu também estou incluindo as crianças nessa conversa. Porque muitas vezes o que a sociedade nos traz é uma problematização de algo que não deveria ser um problema. Até porque afetividade e sexualidade é um componente da dimensão humana desde que a gente chega neste mundo. Então, por mais que a sociedade queira, por um lado, problematizar esses assuntos, falar sobre afetos e sexualidade é incentivar a prática sexual, adiantar processos, na verdade é criar uma condição de autonomia, de independência, de autoconhecimento. Então, já de cara, respondendo se pode, não pode ou depende, pode, mas a gente vai ter que se adequar à forma de falar sobre isso. E para isso, estamos aqui muito animados em ter uma pessoa que traz em si uma série de complexidades tão lindas em todas as suas faces. Eu tô fingindo costume, porque não finge. Sou fã há muitos anos, obviamente. Não só para a comunidade LGBTQIAPN+, mas para uma sociedade inteira. Ícaro Kadoshi. Ai, meu Deus, eu tô emocionado ouvindo toda essa introdução. Também tô aqui, ó, no meio dessa decoração maravilhosa. Faço parte agora integrante. Mas é uma honra ouvir isso da ansiedade de vocês e da minha também, preciso dizer. E falar de um assunto que é sério, muito levado para outros lugares que não deveriam. Porque enquanto você falava, eu pensei, a gente fala coisas sem esquecer da base. Se a base do ser humano é nascer sem roupa, o natural é estar pelado. Colocar uma roupa é o não natural. E falar sobre algo que é sobre reprodução, que também é uma das finalidades, além do prazer, que todo ser humano vai passar na vida, por que não é natural conversar sobre? Perfeito. Ótimo início. Te amo. Porque Te amo. eu vou falar assim, eu sei que você vai passar várias situações que você passa com as suas filhas, mas vamos voltar ao que você falou no começo. Ou então é quase que a sexualidade era um quebra-cabeça. Então a gente
algum amigo ou amiga da escola falava alguma coisa, você colocava um pedacinho do quebra-cabeça. Você ouvia por alguma andança na rua, colocava outra pecinha. Mas e quem dava a cola dessas pecinhas? Ninguém. Como esperar de um pai e de uma mãe algo que não foi ensinado para eles fazer? Verdade. Então, é um desconstruir de maternidade e paternidade, imagino, para você, para entender que você vai ter que criar conversas que você não tem referências de. Exatamente. Não, eu me lembro quando eu fui a primeira vez ao ginecologista. Eu fui ao ginecologista com 16 anos. 16. E já era paquita, né? E já tava namorando e tudo. E a Xuxa que falou, né? Bi, você já foi no ginecologista? Olha aí. Vamos no ginecologista, vou te levar. Exato. Não. E assim, eu jamais ia falar isso com a minha mãe, assim. E quando eu fui ao ginecologista, eu fui com 2 amigas, chorei pra caramba, morri de vergonha. Minha mãe não soube, porque eu tinha medo de falar pra minha mãe que eu ia ao ginecologista, porque minha mãe ia saber que eu já tinha transado. Porque ir ao ginecologista, né, tinha a ver com ela está com a sexualidade ativa, acontece. Então a minha mãe não soube, e eu falei, meu Deus, eu não quero isso para as minhas filhas de jeito nenhum. E com elas a gente conversou, sempre conversando desde pequena, e assim que elas ficaram, né, menstruadas, eu fui ao ginecologista com elas, na Mari, querida, que é uma super... E isso é outra coisa. O ginecologista sempre foi pra gente o ginecologista. Tá. É um homem. Ai, gente, que experiência horrível, meu Deus do céu. Eu chorava muito, porque era uma experiência horrível. Não vem falar que é legal. E eu falei, não, minhas filhas, acho que vou levar numa mulher. E aí tem a Mari, conhecida, né? Dá essa possibilidade a alguém que vá que entenda o seu corpo, porque vive dentro de um... E vai ter mais delicadeza, eu acho. E foi incrível para elas, eu tenho certeza e fico segura de saber que a experiência delas foi tranquila. Diferente da sua. Que para outra geração, elas já vão passar melhor, né? E já entrando nessa questão da experiência mesmo, como é que foi a adolescência de Ícaro Kadoshi? Esse podcast terá 1 dia e meio, esse episódio. Olha, com você nós podemos fazer vários então vamos. Eu costumo dizer que talvez para algumas pessoas falar da minha história soe muito clichê, porque a minha história é história triste, não é uma história feliz. Talvez porque seja um efeito dominó de várias questões relacionadas à não comunicação, não ter alguém que possa me ouvir, que podia me ouvir e que estivesse interessado em me conhecer e me entender como ser humano. Eu me entendi diferente dos demais, sem saber o que é essa diferença. Eu falo que as pessoas não param para pensar que geralmente o mundo define quem você é antes mesmo de você saber quem você é. Então eu tava com 9 anos de idade, com bermudinha e chinelinho no dedo, indo comprar pão na padaria com dinheirinho na mão. Passou um cara de bicicleta, me chutou no chão e gritou, viado! Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra na vida. E aí eu voltei chorando para casa e falei para minha mãe, me xingaram de viado na rua, o que isso significa? E aí nesses momentos que a gente começa a entender, minha mãe, não precisa pensar nisso não, mais pra frente a gente conversa. E essa conversa nunca existiu. E aí você entende que a maneira que a pessoa faz isso e a conotação que aquilo dá, não é algo positivo. Então você começa a entender que você é um problema pro mundo. E com quem que você conversa quando você acha que a sua existência é um problema pro mundo? Se você não tem a base, a confiança de uma relação aberta. É o que eu falo, assim, hoje eu entendo que cada um dá o que tem o tempo inteiro. E muitas vezes a gente culpabiliza os pais porque a gente espera que eles dessem para nós algo que eles não têm capacidade de dar naquele momento. Então, hoje eu estou em paz com essa relação com a minha mãe, principalmente, porque meu pai eu praticamente não tive. Ela deu o que ela tinha. Então, eu tive que descobrir de maneiras muito piores quem eu era, o que eu era, mas seria muito mais fácil se eu tivesse uma relação aberta. É isso que eu falo. Mais do que saber pode, não pode ou depende, fica o apelo para que você, enquanto pai e mãe, seja sempre uma porta aberta e tenha a decência de também dizer, sobre isso eu não sei, filha, vamos pesquisar junto para entender, porque eu preciso entender com você. Porque também tem isso, o pai e a mãe às vezes falam, não, eu não posso afirmar que eu não sei sobre isso. Né? Orgulho, né? E Exato. aí talvez escolhe não falar, né? Então, não escolhe não falar. E aí, com isso, eu descobri na escola o que significava ser gay, porque eu descobri uma outra pessoa parecida comigo, um menino, e aí vieram
O bullying, eu era proibido de usar o banheiro da escola, porque eu apanhava. Várias vezes a polícia teve que me levar pra casa, porque a escola inteira tava atrás de mim pra querer me bater. Eu fui contar pra minha mãe. Essa, eu falo que a parte mais gostosa foi o sair do armário. Porque eu sou o mais velho de 4 irmãos. Então, sempre a diferença muito pequena dos 3 primeiros. Então, eu tinha 13 e minha irmã tinha de 11 para 12. Porque dependendo do ano, é um ano só. Um ano de diferença. Então, eu decidi que eu ia me assumir aos 13. Aos 13? Aos 13. Eu falo, eu sou muito precoce do enfrentamento mesmo. E aí, minha mãe já estava com o meu padrasto, que não gostava nem um pouco da gente, porque não considerava a gente nada, a não ser um estorvo para a relação. E aí nós estávamos na mesa de jantar e eu, na escola, aí que vem, na escola eles falavam pra gente, todo gay, todo viado, eu uso essa palavra viado porque eu também acho que a gente tem que ressignificar as coisas, porque antes eu achava isso horrível, hoje eu uso essa palavra com orgulho para ressignificar quem eu sou. Então às vezes as pessoas falam na rua, ainda hoje, viado, eu falo, gente, descobriu o Brasil, me xingar disso, Que né? novidade. Obrigado. E pra mim não é um xinga, é um orgulho, porque eu precisei de passar por muita coisa pra hoje ser o que eu sou. Então assim, tava todo mundo jantando e na escola falaram, olha, todas as famílias colocam pessoas como você pra fora. E o meu amigo, que era a única pessoa que você falou assim, eu nunca vou fazer isso, então não se assuma, porque eu quero ter uma casa pra morar. E aí eu falei, não, eu não aguentava mais ter que fingir algo. E aí começou a história das meninas darem em cima, de ter aquele bailinho de passar vassoura e a menina querer me beijar, e eu tentava escapar. Isso estava começando a acontecer. E eu percebi que eu não teria a estrutura psicológica pra fingir algo que eu não sou. Porque de alguma forma você sentia essa pressão de ter que, O tempo inteiro. E aí é o que eu falo, hoje você pode dizer muito melhor pra gente por que é importante falar sobre isso, né? Antes de chegar à saída do armário, vamos pular etapas. Recentemente só, a ciência e a psicologia olharam pra trás pra entender que pessoas, homens gays, dos 35 aos 40 anos, vivem um transtorno pós-traumático como se tivessem ido a uma guerra, porque era exatamente isso, eu tô com essa caneca aqui. Nos meus 12, 13 anos, era assim no café da manhã. Você passa a caneca pra mim? Pra todo mundo que tava vendo, eu tava fazendo só assim, ó. Mas na minha cabeça pega a caneca como homem, ninguém pode perceber nada. Segura a caneca como homem, segura a caneca, leva a caneca como homem, coloca na caneca como homem, volta, ninguém percebeu. Ufa, ninguém percebeu nada. Então você imagina você fazer isso o tempo inteiro. Então o nível de cortisol que a criança produz é gigante e muda a maneira de percepção do corpo produzir cortisol hoje na minha idade, que é 43. Então hoje a gente sabe dessa importância de saber desses dados para que as famílias entendam que às vezes o silêncio da conversa de entender, será que meu filho tá bem? Eu vou perguntar. Mas será que se eu perguntar que ele tá bem, ele vai ter uma porta aberta de confiar em mim para falar não, porque eu tô passando por isso? Pode resultar nessas coisas. Por isso que é importante a gente debater cada vez mais esses assuntos. E aí, assim, eu não aguentava mais viver isso. Na escola, performar, tipo, pega a caneta como homem, escreve como homem no caderno, e faz isso, e faz aquilo outro. E aí já sofrendo bullying das pessoas perceberem mesmo, eu achando que tava arrasando, disfarçando nada. Nada de nada. E aí eu falei, num jantar, eu falei, olha, queria aproveitar que tá todo mundo aqui pra dizer que eu sou gay. E baixei a cabeça e comecei a chorar. Só que aí, como esse meu amigo tinha falado que a gente era expulso de casa, eu fiz igual o desenho do Pica-Pau. Eu peguei um lençol, coloquei todas as minhas roupas, fiz uma trouxinha, coloquei uma vassoura e tava em cima da minha cama, já pronto pra ir embora aos 13 anos de idade. Então, tipo, lidar com essas coisas aos 13. E aí, mamãe, na sua sapiência desse momento específico, só colocou o garfo. Meu nome verdadeiro não é Ícaro, tá? É Tiago. Ícaro é nome artístico. Mamãe falou assim, Tiago, mamãe sempre soube, tá tudo bem. Lembra da história dos 9 anos? E aí eu falei, a primeira coisa, a senhora não vai me expulsar de casa? Aí ela falou assim, não, claro que não, tá tudo bem. E aí eu comecei a chorar de alívio, de saber que eu teria um lar pra morar. E aí quando eu terminei de chorar, a minha irmã vira e fala, eu queria aproveitar pra dizer que eu sou lésbica. Ai, que demais. Ai, que maravilha! Que alívio, que A minha catarse. primeira reação, você tá tirando o meu momento, garota? Não foi bonita, não. Foi, você tá tirando o meu momento? Assuma-se na sua vez. Então foi... E aí mamãe me surpreendeu veementemente, que ela pegou e falou assim,
Então, mamãe precisa dizer uma coisa pra vocês. E aí que eu volto na questão da conversa. Mamãe é bissexual. E eu assim, ó. Para Quê? tudo. Então foi um assumir de 3 pessoas ao mesmo tempo. Só que assim, hoje você pensa, mamãe já tinha tido experiência com mulheres e com homens. Por que que lá aos 9 ela não trouxe. conversou? Primeira coisa que me veio à Seria cabeça. outra história que eu estaria contando hoje. Sim, sim. E por que será que não Mas aí eu volto. A gente não sabe quais são as lutas que as pessoas estão passando e como elas se sentem sobre. E acho que pensando na geração, né? Repressão. Exato. Repressão. Então, o que eu sofri, será que eu quero que sofra? Melhor não falar sobre isso, né? É um processo. Não, e vai que ele falava alguma coisa pro padrasto que acaba... Exato, tem outros contextos. Exato. Mas acho que tem um ponto aqui importante, né, em todos os episódios que a gente traz sobre a questão da adolescência em si, né, que é um período de impacto muito grande para nossa existência, né, a infância também, mas a adolescência tem um misto de processos porque é onde a gente está construindo uma identidade, uma autorreferência. Os questionamentos, tudo. E dentro da comunidade LGBTQIA+, o que a gente percebe, né, e o Ícaro trouxe essa questão, né, de que os efeitos nocivos dessa construção, eles continuam reverberando ao longo de uma vida quase que toda, né? E a gente vai lutar uma vida inteira em terapia e talvez não consiga tirar todas essas questões numa vida só. Sim. Oi, Caro, como que você vê essa geração de hoje com tanto acesso, né, às plataformas digitais? Eu vejo que, em específico, o TikTok é uma plataforma onde tem muitas... não digo lamentações, mas as pessoas ali encontram um espaço para expor as suas questões, né? Quem está deprimido fala que está deprimido, quem está querendo se matar fala que está querendo se matar, quem está feliz fala que está feliz. E as pessoas ali, eu acho que elas conseguem, aparentemente, tentar ser elas mesmas. Para os adolescentes, como que você vê essa geração toda, né, que está tentando, né, a LGBTQI, a PN+, se reconhecer, se colocar. Eu acho que, eu não sei se o Guga vai concordar comigo, porque eu acho que hoje já inclusive existem estudos da nocividade que a gente ainda não tem nem noção que vai causar mentalmente nessa geração consumidora porque ao contrário da nossa conversa, que a gente provavelmente tardiamente foi conversar sobre isso com os nossos familiares, como num celular tudo é jogado a você, as conversas estão cada vez mais precoces, porque os assuntos estão chegando mais precocemente nas idades, creio eu. E eu acho que como a internet ainda é terra de ninguém, não há uma regulamentação de nada, a gente está o tempo inteiro lidando com dano no ensinamento das coisas que muita gente pode achar que não era a hora, mas quem define a hora se não um dedo no celular hoje? Então eu volto a dizer, eu acho que o segredo de tudo vai sempre passar pela mesma resposta. Eu vou bater na tecla até o final. Qual é a porta aberta que você deixa para as pessoas à sua volta conversarem sobre tudo sem se sentirem julgadas pelo que vão falar? Ai, você sabe que isso é uma coisa que a minha filha fala muito. Assim. Ah, é? Às vezes ela quer se colocar, né? E aí o pai já fala em cima. Mas minha filha fala, não, por que eu vou falar? Vocês vão ficar me julgando. Ela não se sente ouvida, exato. Vocês vão ficar me julgando, eu vou contar pra quem não vai adiantar nada. Fala, amor, deixa ela falar, escuta, só escuta, vamos escutar, né? Porque que é isso, né? Escutar primeiro, exato. Né? Mas eu acho que é por isso que as redes, elas abraçaram tanto, né, não intencionalmente, mas houve essa comoção, porque a necessidade de ser escutado, de ser visto. E mais do que isso, as conversas que não se tem em casa, ela consegue ter ouvindo alguém passando algo parecido com ela. E aí, quero você falar uma coisa no começo, antes da gente começar a gravar, que eu acho muito importante, né, e aí vindo de você, assim, que vive uma realidade de muita representatividade, porque você é uma referência pra muita gente. Não, vai fazer chorar aqui. E assim, eleito mesmo, né? Acho que tem o seu trabalho, claro, que é impecável, mas as pessoas elegem, né? Elegeram você muitas vezes, inclusive adolescentes que te olham e se inspiram. E aí você disse antes de gravar aqui, contando pra vocês, uma expressão que pra mim fez muito sentido e quero que todo mundo ouça, que a experiência individual,
ela precisa ter muito cuidado para a gente reverberar isso como uma experiência coletiva. Fala um pouco disso pra gente. Eu acho que assim, nós viemos de uma formação de mundo, a forja do mundo, que quer ditar uma regra para todas as pessoas. Mas como ditar uma regra para todas as pessoas se a gente luta cada vez mais para entender que cada ser é um indivíduo complexo e separado dos demais, com seus gostos, complexidades, aptidões, defeitos, limitações, qualidades. Então, se temos 3 aqui, somos 3 completamente diferentes, como nós vamos seguir as mesmas regras? Se às vezes a regra é imposta, que muitas vezes é imposta com um objetivo claro, muitas das vezes para consumo, o ser alguma coisa, ter alguma coisa, etc. Então eu acho que a problematização que se gera hoje, por exemplo, contei um pouco da minha história. Poderia, por exemplo, continuar falando da adolescência. Quando minha mãe me aceitou, eu ganhei uma força que eu desconhecia. E aí o que uma criança de 13 anos foi fazer? Eu fui na casa de todos os meus tios, dos meus avós, pra falar, eu tô aqui pra dizer que eu sou gay, eu quero que você ouça da minha boca, não da rua. Minha família por parte de mãe fingiu que essa conversa não existiu, e a família por parte de pai disse que eu tinha o demônio da luxúria e me levou pra ser exorcizado por 6 freiras aos 16 anos. Meu avô me levou a um prostíbulo para uma prostituta me estuprar aos 14. E aí eu fugi. Então, eu falo que eu sou um resultado de um resquício medieval, da falta de comunicação e da tentativa de me colocar numa ideia, que é o que a gente está falando, de como um homem deveria ser. Sem entender os danos que fazer isso causa. Então, eu tô falando da minha vida. Então, para quem tá ouvindo, não é porque eu estou falando da minha experiência que a minha experiência é a única e verdadeira e todo mundo tem que seguir. Assim como o Guga, assim como todo mundo falando. Você tá falando do seu olhar da vida. E a graça de viver tá na troca desses olhares. Eu falo que o ser humano é um mundo complexo. Quando eu converso e olho no seu olho, quando eu toco em você, são 2 mundos colidindo. E ninguém sai ileso de um contato humano. Nós nunca saímos a mesma pessoa de um contato humano. Então, resta saber se o contato que você está deixando para as pessoas faz com que elas melhorem ou faz com que elas piorem. Agora seria um momento que se tivesse um comercial, era agora. Esse é o momento do corte. Não é? Mas eu quero avançar nessa conversa e entender, dentro dessa tua experiência que você compartilhou, onde Ícaro surge, porque sabemos aí dessa construção. Em qual é o momento em que você fala, bom, tá aqui, Ícaro aparece aqui? Então, eu sempre vim nessa questão do que eu passava na infância e adolescência, eu comecei a procurar meios de ter prazer, de viver, né? Porque houve momentos que, apesar dos gatilhos, sinto muito, mas eu tentei contra a minha própria vida, porque eu comecei a pensar, todo mundo à minha volta, as pessoas que me criaram dizem que eu sou errado, dizem que eu não mereço estar vivo, dizem que eu não sou um filho de Deus, dizem que uma série de coisas que eu posso dizer aqui. O que eu tô fazendo aqui então? Então eu não via mais sentido em viver. E aí eu comecei a encontrar na arte o sentido de viver. Então eu fui pro jazz, eu fui fazer tudo que aparecia, eu fazia escultura, essas coisas. E aí aos 16 anos, logo após o exorcismo, eu consegui com um amigo, aí que vem um RG falso. Ai, meu Deus, RG falso. E foi na primeira boate em São José dos Campos, chamada Divina Ciência, numa quinta-feira à noite. E ali eu vi a minha primeira drag queen, que se chamava Amanda de Poli. E que por consequência já era uma drag queen bem diferente, porque ela vendia pamonha de dia montada com o megafone gritando pamonha, pamonha, pamonha. Então já era muito disruptivo isso. O que me encantou na drag queen quando eu a vi? Porque ela era o meu oposto, porque tudo isso fez com que eu me travasse e fosse uma pessoa quase com timidez patológica. Eu vivia pra dentro e ninguém ouvia minha voz. E todas as pessoas que conviviam comigo achavam normal, porque ninguém chegou e conversou. Por que você não fala? Por que você é quieto? Ninguém nunca falou nada. Eu só era pra eles. É o jeitinho dele. Então, eu
me encantei porque a drag queen era o oposto disso. A drag queen era a que conversava com todo mundo. Ela era uma cola na noite. Era ela quem via as pessoas sozinhas paradas nas boates, porque eram muitas pessoas indo e se descobrindo, e falava assim, você veio com quem? Ah, não, então peraí que eu vou te apresentar pessoas. Ela fazia essa função social, e aquilo me encantou de uma maneira que eu falei assim, nossa, eu preciso estar próximo dessas pessoas. Um mês depois eu era a pessoa que ficava no camarim a noite inteira e não ia mais pra boate. Eu ficava no camarim conversando com as drags. E aquilo começou a vir uma vontade, mas eu comecei a perceber o que elas passavam. Engana-se quem acha que a nossa comunidade não é preconceituosa, é uma das mais, porque reproduz dentro o que foi ensinado, então é a mais machista. Todo traço do feminino tem que ser morto, o que vale é o suprassumo do masculino, a barba, o músculo. Então, quanto mais feminino você for, menos valor você tem. Nossa. Sabia não disso, sabia. Bibita? Não. Pois é. Essa é uma conversa também super importante, né? De entender dentro da experiência única Exato. de cada indivíduo dentro da comunidade LGBTQIA+. Cada adolescente que está se percebendo, quando se percebe com características mais afeminadas, Isso. tende a sofrer mais Exato. do que aqueles que não se reconhecem com características mais Exato. afeminadas. Nossa. Sim. Então, aí eu comecei a entender, falei, não vou ser... Aí, mas não tem como, né? Quando tá no destino, tá no destino. Aí, aos 19 anos, passaram-se 3 anos dessa primeira ida, uma drag queen que se chamava Romana Rose, que também era apaixonada como eu por mitologia greco-romana, a gente começou a se encontrar uma vez por semana pra falar dos mitos gregos. Aí a gente falava, semana que vem a gente fala de Medusa. Aí estudava em casa, ela estudava na casa dela e conversava. Aí ela falou assim, quando você se montar, você vai se chamar Ícaro. Eu falei, você tá louca? Eu não vou me montar nunca. Um ano depois, aos 20, eu comecei a me montar na data do meu aniversário, 1º de novembro. E lá se vão esse ano 24 anos. Que lindo. Que demais. E agora uma dúvida minha. Sim. Se não quiserem saber dessa dúvida... Faz aqui, ó. Ai, não é nem com o controle remoto, mas nossa época. mas acho Passa aqui rapidinho. Não é mais. Ai, denota a idade. Faz esses comentários da Bianca. Tudo bem. A dúvida é, e essa é uma dúvida que eu tenho quando eu acompanho, né, o universo drag, a sua drag vai mudando ao longo do tempo? Vai. Como é essa mudança? Como é se perceber mudando e performando coisas diferentes? Eu acho que ela vai mudando conforme você vai se permitindo experimentar. E aquilo que a gente tava falando também lá atrás, eu acho importante a gente falar isso. A drag é uma faculdade, pra mim, humana. Quase que várias faculdades de psicologia e psicanálise junta, porque quando você está assim, você recebe todo tipo de olhar. A gente tava falando sobre isso. Então hoje, depois de 20 anos, qualquer olhar que a pessoa me dá, eu entendo se é de curiosidade, se é de preconceito, se é de interesse, ou se é qualquer... Dá pra entender. Então eu acho que o Ícaro foi mudando porque eu era bem mais masculino no começo, de ter uma imagem mais agressiva, né? A maquiagem não tinha sobrancelha, ela vinha até aqui atrás, porque eu queria chegar o mais próximo do masculino para não sofrer. Então até na arte drag, porque ela também é permitida, a arte drag é livre, então você pode se montar do jeito que você quiser. Inclusive pessoas, tirando uma outra dúvida comum, a arte não é ninguém é dono da arte, então qualquer ser humano que queira se montar de drag para experimentar ou fazer disso seu ganha-pão, não só pode, como deve. Eu recomendo, inclusive, para todo mundo se montar uma vez na vida para entender o que é a sensação de se olhar no espelho dessa maneira, porque é libertador. Então, assim, mulher cis, LGBTQIA+, homens héteros, inclusive temos alguns no Nordeste que se montam de drag para sustentar a família, porque é arte. O problema é quando você tá tão enraizado nas informações e acha que ao olhar isso você já denota sexualidade. Então, drag não faz parte da letra LGBTQIA+, porque é uma arte. O problema é, a gente foi tão colocado em raízes, e principalmente na era medieval, na questão católica, que essa arte foi reduzida a um gueto, que é o nosso gueto. Então hoje, que bom que todo mundo pode entender, pode ter acesso e também pode se montar. Aguarde um dia, vou montar Bianca de Por drag. favor, eu tava só esperando esse momento. Vai ficar aqui marcado, que é uma promessa. Eu quero, eu sou apaixonada. Não, já eu deixa acho isso marcado, que vai ser sensacional essa experiência. Eu acho que assim, vocês trazem uma liberdade, uma leveza que muitas vezes a gente não consegue transparecer isso na gente, né?
A gente estava falando sobre isso, que você encontra isso e vem de encontro com o que eu penso. Então eu sei que o drag queen tem muitas questões, muitos problemas, né? Você tá falando pra gente aqui, contando a sua experiência, mas quando vocês estão montados diante de pessoas, dos shows, das apresentações, a gente não vê isso. Vocês conseguem de uma forma tão forte, tão segura, tão potente, que a gente só vê alegria, só vê assim, eu quero ser isso, eu quero estar aqui, eu quero estar assim, é isso que eu quero pra mim, sabe? Então, assim, eu sou muito apaixonada, muito admiradora, respeito muito mesmo a arte do drag queen, porque é muito próximo daquilo que a gente mais quer, que é ser feliz, quer ser alegre, quer ser libertador, quer sermos nós mesmos. E endosso, me emociono, porque a gente só quer isso pra gente, pros que a gente ama, e mesmo com esforço até para aqueles que a gente não consegue amar ainda. Porque imagina você passar uma vida inteira olhando pro espelho e não podendo dizer para as pessoas à sua volta quem realmente você é. O que é viver para você se você vive assim? O que é viver quando você ainda tem vergonha e medo de coisas tão simples que é passar um batom de cor escura, com medo do que as pessoas vão achar por você estar com um batom vermelho, por exemplo? Porque é carregado de um símbolo construído de milênios do que uma mulher, quando usa batom vermelho, significa. É sério que a gente ainda está vivendo esses tipos de situações e proibindo as pessoas de terem prazer por coisas tão simples. Então a gente continua perpetuando essa sociedade de repressão de várias maneiras sem a gente perceber, porque a gente não se questiona. Então eu acho que a drag queen tem uma função social importante porque ela é questionadora por natureza. É o que eu estava falando para você. As pessoas podem ter perguntado até agora e a gente não conversou sobre isso, eu uso uma brincadeira. Mas Ícaro, um nome masculino para uma drag queen? Eu brinco que se fosse uma aula de inglês, tem o he, tem o she, eu sou o it. Porque eu não tô preocupado. E aí é uma pergunta que você tem que fazer para cada um. Como você gostaria de ser chamado, no masculino ou no feminino? Eu tô preocupado com o respeito que você me chama, com o respeito com a vida que eu tenho, no sentido de, se eu sou um ser vivo e você também, nós dois temos os direitos iguais de estarmos viventes nesse mundo. Então, se você gosta de ser bem tratado, qual é a dificuldade de tratar o outro como você gostaria? Então, as coisas são papo de coach, papo de frase feita de Instagram que está há anos aí e a gente usa em camiseta, mas e para usar na prática? A empatia é maravilhoso para colocar numa camiseta. Amor é o próximo como a si mesmo. Mas aí eu gosto dessa frase. Que o problema é como a si mesmo, não é? Exatamente. Se cada um tá dando o que tem, que pena que a gente descobre que quase ninguém se ama. E é muito triste descobrir que a gente vive num mundo que não se ama. Eu vou adiantar um assunto que eu tô com medo, que é tanta coisa que a gente quer falar. Porque você falou uma coisa que eu acho que a gente pouco conversa, que é sobre afeto. E eu tô brincando que assim, a Rita Von Hunt, que é minha amiga, ela fala uma coisa muito interessante, que ela fala assim, as pessoas deveriam dar graças a Deus que as minorias querem só reparação, que se a gente quisesse vingança... Imagina. Então, foram anos e anos e séculos a gente ouvindo LGBTQIA+, são promíscuos. Eles querem fazer isso. Aí vem, mas espera, por que é um problema tão grande em mostrar para adolescentes que existem outras maneiras de amar? Se eu cresci a minha vida inteira na televisão vendo beijos heterossexuais, isso não me transformou em hétero. Então, você dá um poder e um significado tão grande para um beijo gay que não existe. Então, quer dizer que se o seu filho adolescente ou sua filha adolescente de 14, 15 anos descobrir que há uma realidade, nós estamos falando de nada além da realidade, que pessoas podem amar de diversas maneiras, ela vai ser convertida na hora? Você não confia que um ser humano tem a capacidade de se investigar e conhecer? Se uma criança saiu de dentro de você enquanto pessoa que tem um útero e você está há 15 anos com ela, você acha que se ela ver um beijo ela vai mudar do nada porque a TV tem esse poder? É sério que você tem essa mentalidade? Não dá. E aí a gente fala de afeto. De quem é a culpa da falta de afeto?
E aí que eu falo, eu cansei de levar uma culpa que não deveria ser minha. Exemplo nítido. A Bianca nunca teve que pensar, por exemplo, ao sair da porta da casa dela, encontrar uma amiga, encontrar um amigo, encontrar o esposo, beijar na boca, beijar no rosto, abraçar. Eu tenho que pensar toda vez, se eu vou encontrar alguém na rua, olhar pro lado para saber se eu abraçar eu posso estar vivo. E aí quando me privam de ter afeto, que é natural, ou deveria ser para todo mundo, da porta da minha casa, na rua o tempo inteiro, você me animaliza. Então, como um animal, às vezes, em alguns lugares onde eu consigo encontrar esse afeto, e é só ali que eu consigo, porque não é natural para mim, eu vou aproveitar cada segundo da brecha que eu tenho. E aí, quando eu ajo como o animal que você me transformou, a culpa ainda é minha? Querendo ou não, né, Ícaro, acho que o seu lugar de representatividade é um lugar de, sem querer, letrar as pessoas, né, e eu sei que muitas vezes a gente não quer estar sempre nesse lugar, né. Posso te falar, eu sou um dos poucos que falo que eu não tenho problema nenhum. Enquanto tiver ar no meu pulmão, eu vou conversar, vou até fazer um adendo. Esse é um dos problemas dos pais também, às vezes, ou das pessoas, porque hoje é muito fácil falar, vai procurar no Google. Eu sei onde que ele vai entrar, se a informação que tá lá tá correta, que tipo de informação aquela pessoa vai fazer. Exatamente. Na era das falsas informações. Qualquer um posta o que quer, fala o que nada muda mais um ser humano do que pegar na mão, olhar no olho e falar assim, esse sou eu, vamos conversar? E quem é você? Então, eu nunca vou cansar de falar, enquanto tiver no meu pulmão, nunca vou cansar, não. Você faz palestras para adolescentes? O tempo inteiro, para todo tipo de gente, para adolescente, para pessoas de 60 a 70 anos, porque assim, a gente vive uma humanidade desumanizada. A gente acha, eu brinco que se nós somos por ciência Homo sapiens sapiens, e sapiens quer dizer o sábio, então seria o homem sábio, a gente não pode mais usar esse nome não, faz um tempão, a gente não é, a gente só é Homo sapiens, deixa pro outro lado. Então, a gente precisa relembrar quem nós somos. E, inclusive, relembrar que nós somos seres humanos. Relembrar que nós temos direito a sentir o que a gente sente, a ser quem a gente é, a ter o nosso direito de querer nos vestir, querer vestir como a gente quer, garantido, ao ir e vir. Eu brinco, a humanidade se uniu, fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que do parágrafo 5 a 10 diz que nós todos temos direito de ter a nossa religião, o nosso ir e vir, a segurança garantida, saneamento básico. Pra quê? Se a gente nem lembra que essa declaração existe. Você sabe, Ícaro, que eu falo, né, dentro do lugar da psicologia, e é um consenso com alguns estudiosos de que a psique humana, ela é uma potência. Ela é uma possibilidade de, né? Então, quando a gente fala assim, seres humanos são racionais, ou Homo sapiens, como você falou, é uma racionalidade que precisa ser conquistada. Ela ainda não foi. A gente está ainda se movendo muito por um lugar de pouca análise, de pouca crítica, de pouco conhecimento. Então, é muito bom saber que você está disposto, apesar do quão exaustivo é muitas vezes. Opa! Né? E aí, nesse lugar mesmo, que até a Bianca falou, né? De você, como porta-voz, palestrante, como é saber que existem tantos adolescentes que te observam, te seguem? Como é essa responsabilidade? Que peso tem? Como é isso para você? É um peso gigante e muitas vezes o que mais me apavora é pensar que essa responsabilidade pode definir muitas ações de pessoas. Então, quando eu penso que um adolescente está me vendo, e existem vários mesmo que me seguem e que me acompanham desde que tinham 13 anos, eu brinco e eu falo, gente, às vezes as pessoas chegam na base e falam, eu acompanho você desde os 13. Eu falo, meu Deus, a idade chegou pra mim, né? Você também tem uma Mas a gente entende você nas suas questões de Paquita e eu de esse peso que a gente tem, e muitas vezes é nessa vinda de eu te acompanho desde a idade que vem na nossa cara, assim, jogado, essa responsabilidade. E eu acho que é isso que às vezes faz com que eu queira me melhorar mais. Porque tem dias que a gente quer falar assim, eu não quero ser uma pessoa boa hoje, não.
Eu não aguento mais querer me purificar e me melhorar e tentar cortar os defeitos que há em mim. Eu só quero mandar alguém para aquele lugar hoje. Eu não quero. E aí você lembra, não, mas se eu fizer isso, o que eu tô fazendo? Né? Eu que tenho essa ligação com a espiritualidade, eu sempre brinco, a gente brinca demais com as coisas. Porque se eu acredito em energia, tudo é uma energia neutra, e nós, enquanto essa psique, temos o poder de mudar a energia à nossa volta. Então, tudo que sai da sua boca transforma as coisas, a energia à sua volta, em positivo ou negativo. Então, você chega na sua empresa, tá todo mundo feliz e você tá triste, você começa a gritar com todo mundo, você muda o mood de todo mundo para baixo. Você acha que você não vai ser responsabilizado por isso? E aí depois lá na frente, por que as coisas acontecem comigo? Como que você trata as pessoas à sua volta? Você eleva tudo ou você diminui tudo? E é a mesma coisa, e é muito legal a gente falar isso, porque a gente sempre fala ninguém nasce preconceituoso, e não nasce, é ensinado a. Assim como ninguém nasce gentil, gentileza também tem que ser ensinada. Então muitas coisas precisam ser ensinadas para elas acontecerem. E aí eu volto a dizer, você está focando em ensinar o quê? Você está focando em ensinar o seu filho que pessoas diferentes têm que ser mantidas à distância da vida dele? Você está ensinando que aquele tipo de vida não é correto? E aí define o correto para a infinidade complexa que é ser um ser humano. Então quer dizer que se você falar médico não pode, mas por quê? Tô dando um exemplo bem básico. Com infinitas carreiras que a criança tem o direito de escolher pela aptidão, do que dá tesão de aprender e de falar, é isso que eu quero ser da vida. Você vai falar assim, não, isso você não pode fazer? Por quê? Porque eu não quero? E aí quando você era adolescente, antes de ser pai, você gostou que fizessem isso com você? Então, você não pensa que a gente está só reproduzindo coisas o tempo inteiro sem pensar, e enquanto não cortar o ciclo, as pessoas não conseguem ser melhores do que nós tentamos ser lá atrás e não conseguimos? Porque a gente não conseguiu. Senão a gente não estaria aqui todo remendado com as coisas que não nos foram conversadas. Não é nem vividas, conversadas. Porque se a gente tivesse tido conversas, você não precisaria ter chorado para ir no ginecologista. Eu não precisaria ter sido exorcizado. Eu não sei o que você passou, mas que você não precisaria ter passado. Ou então, se tivesse que passar, teria a coisa mais importante, que é uma mão segurando a sua. Porque não há nada mais doloroso do que sofrer sozinho. Né? Vamos ficar aqui. Vamos ficar Você aqui. sabe que... Eu nem sei se você quer que eu fale, mas eu vou falar. Fale. Que o casamento mais lindo que eu fui na minha vida foi do Gugu. Mentira! E que eu sou madrinha. Muito que bem, é isso. Ai, que lindo, Inclusive, parabéns. meu marido te ama muito. Ele queria estar aqui Beijo, hoje, marido. mas tá trabalhando. Vamos nos ver em breve, que a gente já tá combinando saídas aqui, fica tranquilo. Isso. Mas que lindo! E eu quero te agradecer inclusive agradecer a Bianca por falar isso, porque é uma outra coisa. As pessoas precisam entender que elas têm o direito de vivenciar o amor, inclusive na instituição do casamento. É um direito de todo mundo poder gritar para todo mundo que ama e escolher alguém para amar. É lindo isso, parabéns. E entrando com E seu E eu pai. celebro o casamento. isso que eu ia Eu sou falar. ó, meu amor, eu sou 1000 utilidades aqui. Eu sei. Eu quero celebrar casamento. Ai, que Isso. legal. Todos os tipos de casamento. Eu quero casar de novo pra você celebrar. Por favor. Eu vou pensar nisso aí, hein? Por favor, renovação bodas. de votos. Isso, bodas, né? combinado. As Renovação de coisas lá. votos. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham criado um local de conversa sobre adolescentes. Primeiro por tudo que você falou, mas principalmente por vocês colocarem essas coisas. Porque eu vejo, por exemplo, pelas coisas que você fala, Bianca, que o seu desejo é apenas de ser uma mãe melhor e uma pessoa aberta a acolher aqueles que você ama. Porque às vezes não é só seu filho, sua filha. É às vezes uma amiga que não tem coragem de falar uma coisa pra você, ou uma mãe sua, ou uma tia. Então assim, se a gente entender que a gente poderia ser um abraço que acolhe, não um dedo que aponta, meu amor. Nossa, mudava tanto tudo. Tudo, Mudava né? tudo. Mudava muito.
E tem uma coisa que eu quero enfatizar, e aí talvez de uma vertente mais técnica, e que isso é uma recomendação, na verdade, para quem está assistindo, né? A ciência da psicologia, ela obviamente está mudando com o tempo, e cada vez mais a gente tem condição de entender melhor algumas coisas, né? Por isso que é importante esse processo de se atualizar, de conhecer, porque a gente está descobrindo as coisas e aprendendo a nomear algumas coisas. Mas uma coisa que Ícaro trouxe pra gente aqui que é fundamental é a possibilidade de você, pai, mãe, cuidador, cuidadora, responsável, professor, professora, tio, tia, observar esse adolescente. Estar nele aquilo que você precisa entender sobre ele. Exato. Antes de você determinar o que é pra ele, ouve, observa. Exato. Escuta, né? Eu falo que até no consultório muitas vezes a mãe que a gente, né, vai se tornar, o pai que a gente vai se tornar, o tio, quem determina na maioria das vezes é a criança, Exato. É o filho. É ela quem vai trazer as questões que ela quer falar com você e não o contrário. Porque, gente, quantos de nós, vamos fazer isso? Não quero. Então, quando ela quer, nessa fase, ela vai falar, mas por que isso, tio? Ou por que isso, mãe? O que está acontecendo? E são nesses momentos que essa construção do abraço que acolhe a tudo e tá ali, olha, você pode falar o que você quiser comigo, eu vou te ouvir. E é isso, cara. Por que a gente transforma em algo tão complexo, algo tão simples? Porque talvez, no fundo, nós nos tornamos adultos medrosos, e que tenhamos pavor de admitir que a gente não sabe, e que tenhamos pavor de ter que lidar com o outro, porque a gente não sabe nem lidar com a gente mesmo. Agora, por que é tão difícil, né, falar de sexo, né? Pois é. Com as crianças, assim, com os adolescentes, é difícil. Mas acho que a resposta tá aí, né? Assim, foi uma geração, e aí, com todo respeito, dentro das suas experiências, que você já compartilhou nos outros episódios com a gente aqui, as pessoas têm dificuldade de lidar com elas, com os processos delas, com as vivências delas, por falta de reverberação. A partir do momento que a gente começa a trazer isso à tona, vai ficando mais fácil, né? É um processo que facilita. Mas quem determina a hora, né? E aí, respondendo a pergunta, pode falar ou não, é a criança, o adolescente, ele vai manifestar, né, o momento. Você com 2 filhas já sabe que uma manifesta, a outra não manifesta tanto. É assim? São gêmeas, mas são completamente diferentes. Uma já tá mais madura, assim, pra isso, a outra já ainda é mais... E sabe uma outra coisa? E aí eu sei que você fez uma cara agora, que eu já te conheço. Intimidade, é uma beleza. Esse me conhece. Sabe o que acontece também? A gente precisa entender que muitas vezes essa conversa não vai ser feita com pai e mãe. A criança, o adolescente não quer fazer com você, tá bom? Tudo bem? Não, tá jóia? Não tá, tudo bem. Não tá. Vai querer fazer com o irmão, vai querer fazer... Então, isso é não, mas se for com o irmão, tá bom. Não, e você entender enquanto pai e mãe que às vezes o seu lugar não é de principal, é de coadjuvante. Eu tô nesse lugar começou. Então faz um tempinho que eu já estou nesse lugar de coadjuvante, mas tô aprendendo. Não, sim, baita exercício, baita exercício. Não, e imagino que deva ser um baita exercício, porque é um ser gerado por ti, você fala, cara, eu tô aqui pra você pra tudo. E ela escolhe não falar com você essas coisas. Não, e você fala assim, pô, mas eu sou uma mãe legal, eu sei que eu sou legal. Eu não sou mãe chata, eu não sou... O que tá acontecendo? Por que não fala pra mim, né? Mas assim, procuro entender, porque eu também não falei. Mas aí eu me bato assim, pô, mas eu não falei porque minha mãe não dava abertura, né? Não dava abertura porque ela não teve abertura. Mas eu estou tentando melhorar isso para as minhas filhas e não é assim. Mas eu acho que o Guga resumiu tudo. É sempre o adolescente que vai chegar. E se ele chegar, e aí tem uma outra questão que a gente precisa também dizer. A maneira como esse pai e essa mãe vai reagir à pergunta que vai definir se ele vai se sentir confortável em conversar ou não. Assim como a maneira da resposta também, né? Sim. Pais precisam fazer cara de paisagem. Porque a gente já vem... Mãe, posso falar uma coisa? Meu Deus, o que será? Você já aí pensa, a pessoa já fala, eu nem vou falar então. Não vou falar porque eu vou ser julgada. Exato. Que é uma das... Então fala, filha, claro. E você fica... Entendeu? Só ouvindo. E vai lidar com essas questões, porque vai te abrir questões. Claro. Né? Exatamente. E tem que sair pra lidar, tem que ver qual é o seu, né? Assim. Isso, por que tá me incomodando, né? É que eu falei do sexo que é difícil, mas acho que é isso, né? Tá aberto, falar, mas assim, peraí, por que me Por que incomoda? Por que é difícil eu falar sobre esse assunto? Porque esse assunto não deveria estar resolvido. Se eu sou um adulto que pratico sexo, eu conheço todos os trâmites pra ir. Será? Começa aí nesse primeiro, será? Eu conheço todos os meus gostos nessa questão. Será?
Então, comece a se questionar. Exatamente. Não, em todos os aspectos, né? Assim, o sexo em si, mas a questão dos A afetos, né? afetividade, Muitas vezes exatamente. os adultos não estão sabendo lidar com os afetos. Né? A gente tá vendo aí a sociedade, como é que ela tá, né? Vou dar um exemplo. Hoje, quem demonstra um afeto sem medo é chamado de emocionado. É, uma expressão, né? Exato. Tipo, se você fala, oi, eu saí com você, eu queria sair de novo, eu gostei. Eu passei por isso, inclusive. Eu saí com um menino, um date, foi ótimo, a conversa foi maravilhosa. Aí você fala, bom, se a conversa é bacana e a pessoa é bacana, Eu vou quero expor. conhecer mais. Claro. Aí eu mandei pra ele no dia seguinte, nossa, foi muito legal ontem, vamos sair hoje de novo, se você puder? Ele simplesmente me respondeu, eu acho que você está apaixonado por mim, então acho melhor eu te bloquear. E me bloqueou! Olha. Gente! Mas você vê o É desafio isso, de qualquer lidar com os demonstração afetos. de afeto, a pessoa já trava e fala, ele tá apaixonado por mim. Não, eu só queria te conhecer melhor. Exato. Isso não quer dizer que já quer casar, né? E se a gente tá vivendo essa realidade com adultos, Imagina. quando a gente fala em adolescentes, Engraçado em adolescente. Por isso que eu abraço e beijo mesmo. fala. Porque adolescente já não é, né? As minhas filhas têm Ah, de afeto, né? De abraçar e já beijar. A minha filha, oi, mãe, oi. E dá Abaixa a cabeça, não quero tua cabeça. Vou falar benção, filha, benção, mãe, benção, beija a cabeça. Não, me dá um beijo aqui, ó. Abraça direito, Aham. abraça, gostoso, abraça, receba, né? Porque o adolescente já tem isso, né? Assim, assim, de cuidado, acho que é, de cada não um sei o cada que é, mas né? eu acho que é uma geração que tá se formando dentro de uma outra manifestação de afeto. Tem um treino de afeto em outro lugar, né? Aham. Tem muito um afeto virtual também, tem muito afeto É de isso, escrita, de Porque palavra. a gente não tem noção do que é nascer já com todos esses celulares, tablets fazendo parte da vida e você poder conhecer alguém do outro lado do mundo. Pra gente não é essa a nossa base. É um outro treino. Eu vejo aquelas crianças de 3 anos, às vezes, fazendo assim, eu falo, meu Deus, Dá medo, meu né? Deus. Não, e você falou uma coisa antes que é isso. A gente não tem ainda, isso eu tô sempre muito atento profissionalmente. Alguns estudos ainda não trouxeram os resultados finais porque não deu tempo ainda. Exato. De avaliar o tempo que essa criança, esse adolescente tá nesse universo Com o e que surgimento resultado da ele vai ter. internet com ela nascida. Mas vai vir. É verdade. Gente, é verdade. Não temos o tempo ainda. Não Nem deu, passou não deu. 20 anos. Não, Meu exato. Deus. Pra saber assim, qual é o efeito na vida adulta? Não temos esse adulto ainda que nasceu no meio digital. Essa geração ainda tá, que é a geração de 2010, 2000 ali, né? Principalmente 2010, a galera tá com 14 anos. Meu Então Deus. tem ainda resultado para. Nossa. Olha aí. Ó, vamos fazer muitas temporadas para voltar e falar. Ai, cara, você vai ter que Mentira, já voltar. passou. Gente, passou uma hora que a gente nem viu. Você tá brincando. Então, chegando no fim aqui, a gente quer fazer um bate-papo com você. E aí, no Pode, Não Pode ou Depende, o bate-papo é assim. A gente vai te fazer algumas perguntas sobre a sua adolescência, mas você só pode falar sim, não ou depende. Ah, meu Deus, tá. E aí, se o pessoal que tá assistindo quiser saber mais, Manda segue uma você DM. lá, manda uma DM. Exato. Dependendo. Não sei se eu vou explicar. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, vai lá. Faz a primeira. É. Você sente falta da sua adolescência? Não. Segunda, você conheceu já algum ídolo da sua adolescência e se decepcionou? Sim. Essa Essa a gente quer muito saber quem, mas a alguém gente não deixa responder, né? Mas é difícil que alguém Sim. falar, não. Só hoje que a gente teve um. falando, Ah, é? Não, nunca tive, não. Mentiu algumas vezes pra não levar bronca? Sim. Muitas. Você se arrependeu de algo que você fez lá na sua adolescência? Sim. É a última. A última? Já? Nossa, Ah, rapidinho. Eu falei, ué, cadê aquela? Você já experimentou tudo que você queria na sua adolescência? Não. Pra gente concluir, a gente quer que você dê um recadinho pra uma criança que vai viver a adolescência. E aí a gente selecionou uma criança pra você falar diretamente pra ela, assim, Tá. o que você acha que ela precisa ouvir de você pra que ela possa viver a adolescência dela. E acho que você vai fazer isso muito bem. Vamos colocar a criança, Léo. Ícaro, o que Aí eu cê- preciso ouvir de você? Aí você. Ai, meu Deus. E é engraçado porque era a formatura do primário e esse sorriso aparecia poucas vezes. E eu queria falar pro Thiago dali que
todos os dias alguém ou alguma informação vai fazer você tentar desistir de viver. Todos os dias o mundo vai tentar provar que você não merece estar onde você está, receber a educação que você precisava, o afeto. E é graças a esses nãos diários que você recebeu que você construiu essa armadura que vai vir ainda na sua vida, feita de salto, maquiagem, corcelê, cílios, e que vai fazer você entender que mesmo com todas as dores que você passar nessa vida, todas elas valerão a pena, porque lá nos seus 43, elas vão ter um motivo de existir: fazer com que outras crianças não passem pelo que você passou. Então, se alguma delas teve que passar, que bom que foi você, e que bom que você não se tornou uma pessoa amarga com tudo isso e raivosa, e quebrou o ciclo do mundo. Eu acho que você vai entender que com o tempo você vai ter o direito de cobrar do mundo com juros e correções monetárias tudo que ele tirou todos os dias de você. E fazer isso devolvendo para outras crianças. Então, como você nunca ouviu isso nessa fase, estou eu aqui para te dizer: eu tenho muito orgulho do ser humano que você se tornou. É isso. Eu só gostaria que os pais e as mães lembrassem de dizer o quanto amam os filhos, o quanto eles são importantes, o quanto eles têm orgulho da criança que ela é, independentemente de quais características essa criança tenha. Porque ouvir isso deve fazer muita diferença, porque eu não sei dizer se faria porque eu não ouvi. Então, que quem estiver vendo isso consiga ter a chance de falar para os seus filhos, crianças e adolescentes, para que ele não precise chegar aos 43 e tenha que falar para ele mesmo. É isso. Ícaro, obrigada. Eu que agradeço. Ai, a gente vem e chora, é assim, gente. A vida é uma montanha-russa de emoções. Viver é isso. Eu queria pedir licença para Bi e te dizer algumas coisas antes de encerrar. Tá. Você falou na nossa conversa sobre o quanto a trajetória te ensinou a entender os olhares. Não sei o quanto você entendeu o meu olhar. É uma admiração sem tamanho, assim. E hoje, né, eu já tinha acompanhado entrevistas suas, mas a possibilidade de estar no mesmo ambiente com você e você trazendo as suas vivências e os seus ensinamentos, eu me sinto muito feliz de ter tido você como referência nas minhas descobertas, no meu entendimento, na minha formação como um ser humano. Eu não te conheci adolescente, mas um jovem adulto. Essa é uma conversa que eu tenho com meu marido, o quanto você é uma referência. E referência é norte, é direção, é sentido. Na nossa jornada enquanto LGBTQIA+, muitas vezes a gente perde o sentido mesmo. Mas você é um sentido, uma direção. Muito, muito obrigado por existir. É isso. E obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui. É por isso que vale a pena viver, para momentos como esse. Eu que agradeço. Eu vou conseguir falar mais, não. Obrigado, gente. Segue o Ícaro, acompanha tudo que ele faz, acompanha os eventos, acompanha os programas, ele inclusive multiplataforma, ele tá em todos os lugares, tá? Todos os canais, se procurar, Ícaro está lá e vai estar cada vez mais, imagina. Assim seja. Vai pras Olimpíadas. E estou indo para as Olimpíadas agora. A primeira drag queen a cobrir uma Olimpíada na história da humanidade. Que demais, que Desculpa demais. aí, tá, gente? Que demais. É isso. Maravilhoso, Incrível. maravilhoso. Ai, Boa Paris pra você. muito merci. Pra você que tá aí, continue com a gente, compartilha, dá o seu like, manda suas perguntas, enfim, fica com a gente, vamos, né, repercutir, espalhar só coisas boas pra quem tá precisando ouvir coisas boas. Ai, e mais do que amar seus filhos, ame a sua criança interior. É isso. Beijo.
Tchau.